povo de Deus. Vamos começar essa noite já com visita especial. Mas aquela visita que não faz fofoca, aquela visita que não fala mal de ninguém. Que coisa mais linda, todo mundo de banho tomado, de cara boa. E o quê? Vem me visitar aqui em casa. Vem para experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Eu disse vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. Ó a dica aí, ó. Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. A nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Aqui, gente, ó, pra essa canção eu quero convidar um amigo e também um vizinho que eu sempre tenho a alegria de receber na minha casa. E hoje recebam ele com palmas. Meu amigo Josué dos Anjos. Vamos cantar, Léo? Bora! Se você conhece, cante comigo. Vem me visitar aqui em casa. Vem pra experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Ó que eu vou, hein? Eu vou. Vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. E aí, Josi? Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o dono do nosso lar. E hoje ele está aqui para abençoar a sua casa, sua família. E hoje é o dia que o Senhor fez, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Todo sábado aqui na TV Shalom, TV Web Shalom. Nós estamos aqui com um único objetivo: levar você a palavra do Senhor e mostrar para você que o Evangelho, ele não é só teoria, ele é prática. Faz um ano e meio mais ou menos que nós estamos aqui no ar e nós estamos percebendo, a cada sábado nós estamos sendo edificados por estudos, testemunhos, e a graça de Deus é operante em nosso meio. E hoje um programa, como todo sábado né? Um programa muito especial hoje. Hoje você vai conhecer uma história, um testemunho de vida na qual eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você. Você que está sofrendo,
você que está deprimido, você que está frustrado com a vida, eu convido você a estar nos ouvindo agora, nos assistindo agora, porque eu tenho uma absoluta certeza. Hoje eu vim aqui com uma certeza, meu irmão, minha irmã. Deus vai falar com você nessa manhã, amém? Antes disso, eu quero apresentar aqui os nossos amigos e amigas, né, irmãos e irmãs que vão nos ajudar a fazer esse programa com muito amor e carinho. Aqui está o meu escudeiro, né, sempre comigo, todo sábado aqui, é o nosso irmão amado, Joel Martins. Bom dia, Joel. Bom dia, Saulinho, bom dia a nossa convidada de hoje, bom dia aos ouvintes, a paz do Senhor para todos. Como sempre é um prazer estar aqui, Saulinho, e falar a verdade, já estou curioso para saber um pouco sobre a história da nossa convidada de hoje. Você, amém, como sempre, nos surpreendendo com seus convidados, e que Deus continue abençoando. Amém, glória a Deus. E a convidada de hoje, né, ela passou um tempo fora. Olha aí, rapaz. Passou um bom tempo fora. Sonho de muitos, né? Eu não sei toda a história, eu vou ficar sabendo hoje também, estou junto contigo, sim, né? Sim, saberemos. E ela passou por uma crise terrível na sua vida. E nós vamos descobrir isso, que crise foi essa, como que foi que ela se recuperou, né? É a nossa irmã Andréia Gouveia, né? Andréia Gouveia é aqui de São José mesmo, Andréia Gouveia? Sim, eu sou natural aqui de São José mesmo. Joséense. Joséense? É difícil ver um joséense aqui, né? Sim, eu mesmo não sou joséense. Você não é joséense, Joel? Olha só. Eu sou joséense, tem dois aqui, ó. Pelo menos dois. É a maioria já. Então a nossa irmã Andréia Gouveia, né? Ela está escrevendo um livro ainda não está pronto o livro dela, que vai contar a história da vida dela, né? E com certeza, quando ela lançar, ela vai voltar aqui para lançar o livro dela, né? Em busca da liberdade. Esse é um protótipo. Isso, do livro dela, né? Em busca da liberdade, né? Então vamos conhecer um pouco essa história, né? Que é digna, diz que é uma história digna de um filme de Hollywood. Rapaz, eu fiquei curioso. Só de ler esse enredo aí, eu já fiquei curioso para saber. Curioso, né? Como que tudo isso aconteceu. Como isso aconteceu. Então, irmã André, vamos começar pelo começo, tá? Como que foi a sua infância? Como que foi a sua história, assim, no início da sua vida? Eu queria primeiro cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. E esse projeto desse livro, na verdade, começou a minha vontade de escrever aos 19 anos de idade. 19 anos. E já se passaram 22 anos. Uhum. E agora, realmente, que eu estou tendo a oportunidade concreta de escrever esse livro. Certo. E eu acredito que vai ser pela honra e glória do Senhor. Com certeza. Porque muita coisa se passou na minha vida. Infelizmente, coisas não muito boas por não estar na presença do Senhor, eu também acredito. Mas eu acredito que o nome do Senhor vai ser glorificado para isso. Amém. E muitas vidas vão ser abençoadas em nome de Jesus. E tudo começou na minha infância, foi muito difícil. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai entender um pouco da minha infância. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E passou muita dificuldade. O meu pai ficou com 4 filhos para criar. Meu Deus. E isso foi acontecendo com muita dificuldade. Eu e a minha irmã, que eram 2 meninas e 2 meninos. A gente ficou de um lado para o outro. As meninas, os irmãos, os homens, ficaram mais com meu pai. Sim. E a gente até chegou, os meninos e as meninas, a chegar a morar por 2 anos num colégio interno. Olha só. Aonde que o meu pai ia visitar a gente somente aos finais de semana, por 2 anos. Porque ele não tinha condições de trabalhar e cuidar da gente ao mesmo tempo. Sim. Então era muita dificuldade. E assim a gente foi crescendo. E passado os valores para a gente, para as meninas, né, de como cuidar de uma casa, como cuidar da gente mesmo, por outras pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer. Graças a Deus, meu pai conheceu uma senhora
uma época que a gente estava no colégio interno em Paraibuna, que a gente começou a chamar de tia Cida, que teve um papel muito importante na nossa vida. Olha só. E ela foi tipo uma mãe para você? Foi, por 2 anos. Foi uma mãe, né? Por 2 anos. Ela teve um relacionamento com meu pai por 2 anos. Por esse motivo, o pai levou a gente para casa. Que a gente pedia muito para ir para casa quando a gente morava no colégio interno. E assim ele nos levou para casa. E a tia Cida teve um papel fundamental na nossa vida por 2 anos. E esse relacionamento aconteceu nesse período. E eu me lembro, quando esse relacionamento foi quebrado, aquilo foi muito triste e profundo na vida de nós 4. Olha só. Porque ela teve que deixar a nossa casa por problemas pessoais deles. Sim. E aquilo deixou um vazio muito grande na nossa vida. E mesmo assim, a gente teve que seguir a vida, né? Nos virando do jeito que dava. Meu pai trabalhando até tarde para dar de sustento para a gente. E a gente seguir na vida. E assim a gente foi crescendo, né? Com o tempo, a minha irmã se casou e ficou só os meus 2 irmãos, eu e meu pai em casa. Sim. E logo cedo eu comecei a trabalhar. Porque eu pensava assim, eu não quero ficar pedindo tudo para o meu pai. Eu quero comprar. Eu pensava assim, eu quero arrumar um serviço porque eu quero comprar os meus cadernos, as minhas canetas, os meus lápis para ir para a escola. Eu pensava assim. Então, com 13 anos, eu arrumei um serviço em casa de família. Eu lembro que eu ganhava meio salário mínimo. Mas aquilo para mim era bom, porque o meu pai falava, aqui em casa você não precisa pagar nenhuma despesa. Olha só. Então, aquele dinheiro era só para mim. E assim eu fui trabalhando. Trabalhei quase 3 anos nessa casa. E depois eu arrumei outros serviços. E com o tempo, eu arrumei um serviço numa empresa grande aqui de São José. Uma empresa grande, bem conhecida. E comecei como promotora de vendas. Mas tive a oportunidade de ser palestrante nessa empresa. E recebia muitas pessoas de empresas, pessoas de escolas. E um dia foi uma mulher canadense a assistir a palestra. E ela foi com um tradutor. Nessa época eu estava no colegial. Olha só. Então eu tinha só inglês colegial. E eu lembro que o tradutor... Verbo to be, né? O verbo to be, bem mal ainda. Bem mal ainda, né? E eu lembro que o tradutor, ele falava assim para mim, dá sua palestra em inglês. Dá sua palestra em inglês. Eu falava assim para ele, mas eu não sei falar inglês. Meu Deus. Eu sei só o inglês. Eu estava no 2º colegial, eu sei só o inglês colegial, não sei Olha falar. lá ainda, né? Para ser básico, precisa melhorar muito, né, André? Então, mais ou menos uns 17 anos de idade. 17 anos. Tava bem nova, né? Tava bem nova. Daí, eu falei assim, eu vou dar minha palestra em português, você não, o tradutor, você traduz aí e vamos que vamos. Daí, eu dei minha palestra, ele foi traduzindo. E sempre eu fazia curso paralelo com a escola regular. Olha. E como eu estava quase terminando o colegial, eu precisava, estava interessada em arrumar um curso para eu estar fazendo e eu não sabia o quê. E quando eu vi aquela canadense, o tradutor, eu falei assim, nossa, o inglês é importante. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer depois que eu terminar o colegial. Eu vou entrar numa escola de inglês, porque é importante. Que legal. Aquilo foi uma luz na minha cabeça. E eu comecei a procurar a escola de inglês que eu podia pagar para estar fazendo inglês. Que legal. E arrumei uma escola com um preço bom que eu podia pagar. E assim que eu terminei o colegial, comecei a fazer o inglês. E fui fazer o inglês. E comecei a me empenhar para aprender o inglês. Era difícil, mas eu tentava. E eu lembro que na época passava também um programa na televisão que era um curso de inglês. Eu também assistia. Telecurso? Telecurso 2000? Sim. Nossa, como eu gostava do Telecurso 2000. Era muito Nossa, bom. é muito bom, né? Então, eu fazia aula uma vez por semana, assistia o telecurso. Eu lembro que na época era videocassete, eu não tinha. Olha. Então, eu tinha que acordar mais cedo, era umas 5:30 da manhã. Eu acordava Isso, era mais 5:30 cedo. da manhã, lembra, Joel? Era cedo. Olha só. Uma vez por semana eu acordava
antes ainda do meu trabalho, que eu entrava umas 8, eu estava trabalhando numa construtora essa época. Daí já estava em outro emprego, já trabalhava numa construtora. E acordava às 5h30 para assistir o telecurso antes de ir trabalhar. Para quando eu fosse no sábado, que era só uma vez por semana no meu curso, para estar mais adiantada. Olha só. E o meu professor, o nome dele era Luiz. Ele via aquele empenho que eu tinha, porque sempre eu estava com matéria que ele nem tinha passado, que nem estava lá no conteúdo. E assim fui aprendendo. E eu não vou entrar em detalhes como que foi a minha primeira viagem, que eu gostaria que as pessoas, uns fatos assim, meio... que eu não gosto muito de falar, mas vai estar escrito no livro. Eu tive a oportunidade de estar indo para os Estados Unidos. E fui em 2001. O interessante é que foi 2 meses do 11 de setembro. Olha só, antes de você entrar nessa primeira viagem que eu quero saber, a gente quer saber de tudo aqui. Sim. Tem 1 hora para a gente saber de tudo. Fica tranquilo. Então, um detalhe aqui, a gente fica ouvindo, né, Joel? É que muitas vezes, você vê, ela teve uma infância difícil. Sim. Ela teve uma infância difícil, não foi fácil a infância dela, né? Mas mesmo assim ela foi atrás. Ela não se aprisionou nas circunstâncias, né? Porque tem muita gente, André, que a gente vê assim, minha infância foi difícil, por isso que a minha vida não está boa, tal. Só que, assim, eu aprendi uma coisa. Nós não podemos controlar as circunstâncias, né? A família onde nós nascemos, a gente não controla nada disso. Mas a forma que eu reajo a isso é que vai fazer diferença na nossa vida. E você reagiu muito bem a isso também, né? Procurando estudar, procurando se preparar, né? Tendo esse desejo, esse foco, né? Você já se imaginou você ir para os Estados Unidos falando inglês? Ou foi uma coisa assim, vamos dizer assim, vou fazer inglês porque eu gostei? Como que é? Eu sei que o ponto inicial foi aquela mulher canadense lá, né? Mas você já se imaginou chegar no grau onde você chegou ou você nunca imaginou isso? Antes de conhecer a canadense e o tradutor dela, o intérprete, né? Eu nunca tinha nem imaginado sair fora do país. Olha só. Nunca, na verdade, tinha imaginado. E a minha vontade era de aprender o idioma. Eu tinha muita vontade de aprender a partir do momento que eu dei aquela palestra. Olha. Surgiu aquela vontade de aprender, mas não de ir para fora do Brasil. E como que foi esse processo de você ir? Você vai para fora do Brasil, você vai para os Estados Unidos. Como que foi essa... Na verdade, eu vou contar um pedaço para vocês. Eu vi uma revista que foi apresentado e eu vi um anúncio de como fazer amigos nos Estados Unidos. A partir daí, tudo levou para a minha viagem. Olha só. Tudo levou para a minha viagem. E até que em 2001, eu consegui estar indo para os Estados Unidos. E depois eu conheci a pessoa que eu fui casada há 6 anos. Hoje eu não estou mais com ele, mas depois eu conheci ele e fui casada. Você conheceu ele lá? Nos Estados Unidos? Na verdade, ele veio para cá me conhecer. Tá. Ele veio para cá me conhecer. E acabou que eu acabei morando lá por 6 anos. Sim, por 6 anos. Isso. Né? E você falou que você foi lá na primeira vez 2 meses antes do atentado, do 11 de setembro? Do 11 de setembro. E como que foi? Você viveu naquela época, então? Lá nos Estados Unidos? Você estava lá nos Estados Unidos? Estava nos Estados Unidos. E como que... Não na época do atentado. Tá. Eu passei 10 dias antes. Tá. E como que foi, assim? Quando eu fui, na verdade, o processo para conseguir o green card era fácil. E eu consegui ir. Quando eu voltei, eu lembro exatamente aonde eu estava quando aconteceu o atentado. E eu vi aquilo na televisão, eu pensei assim, eu nunca mais vou conseguir entrar nos Estados Unidos, porque foi muito chocante. A gente pensou que eles não iam deixar ninguém entrar lá dentro. E foi assim por um tempo também, não foi, André? Foi, realmente foi. Então eu vi aquilo, eu lembro que eu estava até na igreja do Alto da Ponte, Olha só. Assembleia de Deus, porque eu morei um tempo lá, naquela igreja.
E eu estava lá com a pessoa que mora lá no fundo, que eu morei lá um tempo. Aham. Então eu pensava, eu nunca mais vou conseguir entrar. Mas depois eu consegui entrar, depois de um tempo, ainda fiz muitas viagens para lá. Olha só. Então depois de um tempo, eu casei, fui morar para lá e acabei ficando 6 anos. 6 anos lá. 6 anos. E estudei lá. E também iniciei uma faculdade depois. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Fiz aquele teste que muita gente teme, que é o TOEFL, para entrar numa faculdade. Sim. Estudei bastante, consegui passar no teste. Conseguiu passar? É difícil mesmo? Eu não achei tão difícil. Eu estudei 3 anos, mas só que eu não achei tão difícil. Não achei tão difícil. Mas em decorrência da minha saúde, eu não consegui terminar a faculdade. Você estava fazendo faculdade do que lá? Eu tinha ingressado na educação física. Olha! Mas só que primeiro a gente faz o Core Courses, que são os cursos básicos. Sim. Então, que a gente estuda o inglês, os cursos básicos primeiros, a matemática. As matérias fundamentais. Fundamentais, Sim. Mas foi uma experiência boa, né? Muito boa, mesmo que tenha sido pouco tempo, eu não ter terminado, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Olha só. Isso foi em que período? 2000 e... Foi mais ou menos em 2007. Olha 2006, 2007. Olha só. Quando você foi mesmo lá para morar, foi para 2006, 2007, não? 2004. 2004 você foi lá para morar? Sim. E para entrar, o que realmente eu gostaria de enfatizar, em 2000, quando eu estava na faculdade, eu já estava trabalhando, já tinha recebido a minha permissão para trabalhar, já estava com o meu green card, e o maior ponto nesse livro é que eu gostaria de enfatizar é que eu comecei a ter problemas de saúde. Ah, é? Problemas psicológicos. E me travou na faculdade. Nossa. E seria um alerta mesmo para as pessoas que têm esse problema, que precisam procurar ajuda, que é importante. Então, na faculdade, surgiu um problema de saúde, a qual eu não consegui me manter. Quando você morava aqui no Brasil, não tinha... Já tinha esse sintoma ou não? Eu tive quadro de depressão, mas grave, mas só que passageiro. Ah, tá. Passageiro. Mas lá nos Estados Unidos se intensificou mais. Se intensificou. Em 2007, eu estava na faculdade, trabalhando, e um dia eu parei de me alimentar bem, fiquei bastante tempo, depois o meu ex-marido falou que eu fiquei 1 semana sem dormir. Meu Deus. E começou a mexer muito com o meu psicológico. E eu tive que ser internada em um hospital psiquiátrico. Meu Deus. E isso mexeu muito comigo. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. E eu estava no meu 2º semestre. Olha só. Estava tudo indo bem, eu estava indo bem nas matérias, tudo. E eu tive que ser internada. E aquilo foi muito ruim para mim. Eu sofri muito, porque tudo que eu queria era ir bem naquele semestre. Ir bem naquele semestre. Né? E aquilo mexeu muito comigo. Como que acontece assim? Do nada você para de... Como que é esse quadro de depressão assim? Como que foi assim o início? Você lembra assim? Como que foi? Do nada você parou de comer, dormir? Como que... Ou tem alguma coisa que aconteceu que provoca isso? Como que se inicia esse quadro? É uma coisa muito estranha. Eu acredito que seja relacionado a muitas tarefas, porque muito estresse. Porque naquela época eu estava dando aula de dança, estava trabalhando na área de estoque numa loja e estava fazendo faculdade. Eu sempre fui muito ativa, sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é próprio das mulheres, né, Joel? As mulheres são assim. Mas eu tive que parar com isso depois desse problema. A dar uma parada. Cada coisa, né? Equilíbrio, né, no caso, né? Então, aquilo foi muito estressante, eu acredito, para mim. E teve uma hora que eu não suportei. Eu tive que mudar de área de trabalho para ter mais tempo para estudar. E
De repente, eu não conseguia mais dormir. Eu passava o tempo todo que eu tinha em casa estudando para dar conta das matérias. E, de repente, eu passei a dormir menos. Eu não sabia o quanto de tempo que eu não tinha dormido. Daí, depois que eu melhorei, voltei ao normal, o meu ex-marido falou, você ficou 1 semana sem dormir. Meu Deus do céu. E se você ficar muito tempo sem dormir, lógico que isso vai mexer na sua mente. Mexe mesmo. Ó, uma noite sem dormir, a gente já fica meio... Nossa, né? Fica meio difícil a gente entender muitas coisas. Agora, você imagina ficar 1 semana sem dormir. Uma semana. Imagina. E você, André, você percebia que você estava nessa condição ou você só foi perceber quando você chegou no pico da crise mesmo? Aquelas coisas passavam como flash pela minha cabeça. Algumas coisas eu lembrava ou não. Uma vez eu lembro que eu estava o meu ex-marido estava comigo numa rua e ele estava procurando um médico para me levar. Ele tinha marcado uma consulta. Mas aquilo parecia como um filme para mim. Olha. Eu estava dentro do carro, parecia como um filme. Parecia que eu estava lá, mas na mesma hora não estava, porque minha cabeça estava muito confusa. E aquilo para mim era difícil, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Nunca tinha passado. Então, eu não sabia como lidar com aquilo. E pensava na faculdade, eu estou perdendo aula, eu estou perdendo trabalho, e ficava muito estranho. Misturava as coisas na mente. Misturava, é difícil de entender. Difícil de entender, e você não sabe o que você tem. Até no ponto que eu cheguei no hospital psiquiátrico, foi horrível, porque daí você começa a ver pessoas que às vezes estão pior do que você, e você não pode sair de lá. Meu Deus do céu. Daí você fica numa situação pior ainda. E é complicado, né? Complicado. Assim, e lá nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil, né? O sistema de saúde lá, né? Porque aqui tem um SUS, né? Mas lá já não tem isso, né? Ainda tem essa. Ainda porque tem essa ainda, nessa né? minha primeira internação, eu fiquei 2 semanas. Depois de alguns dias, eu recebi uma conta astronômica em casa. Desse jeito não, né? Lá o pessoal paga, né? O que me deixou mais ainda confusa, porque eu fiquei assim, nossa, eu tenho que pagar essa conta. Daí você fica assim mais desesperado, eu tenho que trabalhar para pagar. E fica meio difícil. Isso foi a minha primeira internação. Ainda veio outras. Ainda veio outras. Porque depois de um tempo, nessa primeira internação, tinha uma doutora que me atendeu no hospital e ela falou para mim, eu não tinha um diagnóstico, ela me deu um diagnóstico. E eu queria saber o que eu tinha. E ela deu aquele diagnóstico. Você tem muita dopamina, que é uma substância no cérebro. Sim. E ela falou assim, você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Para controlar a dopamina. É um hormônio, né? Que o cérebro libera. Eu não entendo muito bem, mas eu acho que é mais ou menos tipo aquela substância que dá prazer. Dá prazer, isso mesmo. E ela falou que eu tinha muito. Daí eu falei assim, nossa, todo mundo assusta quando fala que você tem que tomar remédio pro resto da vida. Meu Deus do céu. E eu não queria admitir aquilo, eu não fazia uso de medicamento contínuo. Daí eu pensei assim, não é possível, eu vou procurar uma segunda opinião, depois que eu estava melhor. Eu vou procurar. Daí, quando eu saí do hospital, eu fui procurar uma segunda opinião. Uhum. E consegui achar uma médica. E contei para ela o que tinha acontecido. E ela falou assim para mim, não, fica tranquila, você tem que tomar remédio só por 6 meses. Daí fiz o uso de medicamento por 6 meses. Por 6 meses. Isso foi em 2007. Em 2008, eu tive outra crise. Meu Deus. Fui parar em outro hospital Porque psiquiátrico. você não deixou de fazer as coisas que você estava fazendo também, né? Não deixei. Continuou fazendo. Continuou no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Continuei no mesmo ritmo. Aí veio a segunda crise. Porque os médicos psiquiatras mesmo falam que se você não fazer o tratamento correto, de 1 em 1 ano, você vai ter uma crise. E é batata. E é batata isso aí mesmo? É batata. Olha. Se você não fizer o uso do medicamento certo, de 1 em 1 ano, e realmente, depois de quase 1 ano certinho, eu tive outra crise. Meu Deus do céu. E eu fui, de novo, parar em um hospital psiquiátrico. E aquilo, para mim,
Eu falei assim, nossa, mas a médica falou que eu precisava tomar um remédio só por 6 meses. E dali eu estava de novo no hospital psiquiátrico. E ali, naquele hospital psiquiátrico, eu briguei com gente lá dentro. Eu fiz coisas assim mais estranhas ainda, que eu não estava acostumada. Eu lembro que tinha um rapaz lá dentro que estava fumando. Eu pedi cigarro, fumei, coisa que eu não fazia. Tinha uma pessoa internada que sabia a data que ele ia morrer e eu acreditei que ele realmente sabia. Então aquilo estava assim, eu estava com uma mente assim totalmente estranha e não entendia porque eu não sabia o que eu tinha. E o médico que me atendeu deu um outro diagnóstico. Aí já mudou o diagnóstico agora. Já mudou. Ele falou que eu tinha esquizofrenia. Meu Deus do céu. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho esquizofrenia? Não sei. Fiquei ali por 2 semanas. 2 semanas. Mais 2 semanas. Quando eu saí, eu não fiz tratamento ainda. Você não chegou a fazer? Não fiz. Porque o difícil, não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que têm um problema mental. Sim. O difícil é assumir que você tem. Assumir que você tem. E esse é o primeiro passo para a cura, né? Assumir que você tem. E fazer um tratamento correto. E fazer o tratamento correto. Porque enquanto a pessoa não assume, é difícil mesmo, né? Mas antes de eu ser internada, eu saí de casa, gastei dinheiros em hotel, indo para hotel, dormindo em hotel, e eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Eu não estava conseguindo ficar em casa. Ia para o serviço, eu sempre trabalhei, ia para o serviço, mas não conseguia ficar no serviço, trabalhava um pouco, já saía. Nossa. Perdi o serviço por causa disso. E andava em zigue-zague com o carro na você rua. Fugiu da realidade mesmo. Fugi da realidade. Deus do céu. Essas coisas que aconteciam. Daí aconteceu que eu saí do hospital. Daí tomei remédio por um tempo lá, depois parei. Mas você parar por conta própria? Por conta própria. Ah, não quero mais tomar. Não quero mais tomar. Olha só. Até mesmo que acho que você ainda não tinha consciência, né? Você não queria aceitar ainda essa situação, né? Eu não queria aceitar e esses diagnósticos diferentes que me davam. Então eu pensava, eles não têm nem ideia do que eu tenho. Eles não têm ideia, porque cada hora que acontece comigo é uma né? coisa. Uma coisa diferente. Isso eu morava na Geórgia. Geórgia. Morava na Geórgia. Daí eu tinha perdido o emprego, mas depois eu comecei a trabalhar de novo. Arrumei um emprego legal. Gostava de trabalhar eu trabalhava numa rede de loja grande, estava gostando de trabalhar. Daí surgiu uma oportunidade de mudar para a Califórnia. O meu ex-marido arrumou um serviço lá e a gente mudou para a Califórnia. Uau, Califórnia. Daí eu pensei assim, graças a Deus, vou mudar. Eu gostava da Geórgia, sempre gostei, mas eu pensei assim, já passei muita coisa aqui, muitas internações, muita dificuldade. Eu vou mudar e vou deixar tudo para trás, vai ser tudo diferente. Em nome de Jesus vai ser diferente. Mas naquela época, eu não estava firme na igreja, eu já estava afastada há muito tempo. Eu ia na igreja de vez em quando, tinha a primeira igreja batista, do Charles Stanley, que eu gostava de ir, do pastor Charles Stanley, que eu gostava de ir. Eu ia, gostava. Mas quando eu saía de lá, tudo que eu aprendia lá, que eu escutava, já sumia da minha cabeça. Eu ia, mas eu não estava firme com Deus. Eu não tinha um compromisso com Deus. E eu acredito que essa minha falta de compromisso com Deus me levou para muitos lugares ruins, muitas situações ruins. Eu tinha conhecido a Jesus quando a tia Cida, lá atrás, na minha infância, morava em casa, que um dos filhos dela nos levou para conhecer a Jesus numa igreja, Assembleia de Deus. Ai, que bem. Nos levou, eu tinha 5, 6 anos de idade. Aí ali você se converteu, assim. Você teve Sim, passei muito tempo na igreja. Mas saía da igreja e ia de vez em quando, mas não tinha nenhum compromisso com Deus. Daí, quando eu me mudei para a Califórnia, no dia que eu cheguei na Califórnia, eu fiquei 3 dias, nós fomos dirigindo, 3 dias de viagem da Geórgia para a Califórnia. No dia que eu cheguei na Califórnia, a minha irmã falou assim, o pai faleceu e já foi enterrado. Meu Deus. Porque não tinha comunicação na estrada.
E ele faleceu nesse período. Nesses 3 dias. Nesse período. Meu Deus. E assim que eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu tive essa Já notícia. recebe essa bomba, já, né? Recebi essa notícia. Que triste, hein? E aquilo foi triste para mim, né? Porque já não tinha mãe e tinha perdido meu pai naquele dia que eu cheguei. Aquilo foi um baque. Mas, não que eu ficava contente com a morte não é bom para ninguém, mas eu sempre tive no meu coração, desde a infância, Deus sabe o que Ele faz. Eu sempre tive isso. Por isso que eu acho que eu segui em frente na minha infância, mesmo não tendo mãe, porque eu sempre pensava assim, se Deus tirou a mãe da gente, Ele sabe o porquê Ele fez isso. Ele sabe. Ele sabe. Então, Ele tem um controle, né? Ele tem um controle. Então, aquele dia que eu cheguei na Califórnia, dia 30 de novembro de 2008, foi triste. Nossa, eu imagino. Eu imagino lembro. Foi um baque. A gente estava morando na beira da praia de Long Beach. Olha. Um cenário bonito, tudo. Uhum. A gente foi andar lá, mas eu lembro que eu andei naquela praia chorando, porque eu recebi aquela notícia no dia que eu cheguei. Uhum. Mas segui em frente. E aquele foi em 2008. 2009 foi um ano mais triste da minha vida, porque eu tive uma outra crise e fui parar na penitenciária dos Estados Unidos. Meu Deus. Mas é penitenciária porque, assim... Foi uma crise, eu estava num processo de divórcio. Aí, nossa, então virou tudo, então. Falecimento do seu pai, o divórcio, aí... Isso foi em 2009. Meu Jesus amado. E eu acho que aquela situação foi tão difícil para mim. Imagino. Que aconteceu uma reviravolta na minha cabeça, que um dia eu estava tendo tantas brigas com o meu ex-marido, que eu fui para um hotel e fiquei lá um tempo. E depois de sair de lá, tudo tinha me mudado para a Geórgia para recomeçar a minha vida. Mas depois voltei para a Califórnia por um tempo. E achei que aquele hotel que eu tinha ficado, a minha cabeça já estava confusa, eu já estava entrando na crise. Tinha me cobrado mais por eu ter ficado lá. Mas isso era alucinação, porque na crise você tem alucinação. Sim. E eu estava lá e pedi, você pode me dar para a recepcionista um papel de quantos dias eu fiquei aqui? E nisso que ela foi pegar, eu entrei para o quarto dos hóspedes e comecei a bater na porta, porque na minha cabeça eu pensei assim, eu acho que eu tenho algum amigo aqui. Aquele era meu pensamento. Meu Deus do céu. E o gerente veio e falou, você tem que sair daqui. E eu não respondi. E nisso ele foi e chamou a polícia. Olha. E nisso eles me levaram para a prisão. Meu Deus do céu. E eles não entenderam que eles tinham que chamar uma ambulância. Em vez de chamar uma ambulância, chamou a polícia. Isso. E ali eu fui presa. Por esse motivo. Que coisa. Por esse motivo eu fui presa. E ali eu fiquei 4 meses na cadeia. Meu Deus do céu. Andréia, 4 meses? 4 meses? 4 meses. É muito tempo. O porquê que eu fiquei 4 meses lá? Porque aquilo eu travei com aquela situação. Eu não falava, eu não comia, eu não bebia água. Você estava em crise, tempo. né? Você estava em crise. Até eles entenderem o que você tinha. Meu Deus do céu, que situação, hein? E eles me levaram para Linwood, uma cadeia regular. Uhum. E ali eu fui perdendo peso. Eu não bebia água, não comia, eu não sei por quanto tempo. Daí, passado esse tempo, eu acho que eles pensaram, a gente tem que fazer alguma coisa com ela, porque essa menina vai morrer aqui. Daí um dia eles me levaram para um outro lugar. E me levaram, depois de um tempo, eu descobri que era uma cadeia hospital. E ali eles começaram a me dar injeção forçada. Sim. E ali eu comecei a receber tratamento. Olha só. Isso aí depois de quanto tempo? Eu não sei. Você não eu tem ideia. Eu perdi noção. Você sabe que ficou 4 meses. Eu sei que eu fiquei 4 meses lá dentro. Porque no dia que eu fui presa, eles me colocaram no carro da polícia, eu lembro que eu olhei no computador da polícia. E parece que eu vi lá dia 23 de agosto de 2009. Eu lembro que eu olhei lá.
Olha só. E eles foram muito brutos na hora da prisão. Eles me jogaram no chão de barriga para baixo, me algemaram. E depois que eles me levaram para Twin Towers, que chama a prisão hospital, eles começaram a me dar injeção forçada. Vinham bastante policiais para me dar injeção, me seguravam mesmo, porque eu não recebia, eu não aceitava o medicamento. Sim. Então, nas primeiras semanas ou dias, eles me davam injeção forçada, Nossa. porque ali é uma cadeia especial para tratamento psiquiátrico. Que coisa, hein? Daí, com o tempo, eu fui aceitando a receber o remédio. Daí, eles pararam de me dar injeção forçada. Daí eu lembro que quando eles vinham com a comida, eu pensava, nossa, essa comida até parece que é melhor do que outro lugar. Pensava comigo. E comecei, porque eu estava melhorando. Então comecei a entender melhor as coisas. Sim. E com o tempo eu comecei a melhorar. E não sei se vocês sabem que quando um estrangeiro é preso lá nos Estados Unidos, mesmo que você fale inglês, você tem direito a um intérprete. Você tem que ter intérprete. Você tem, mesmo que você fale inglês. E Deus me abençoou com a senhora Mônica, de Santo André. Olha só. E ela esteve comigo do começo ao fim. Ao fim desse processo todo. Até quando eu não respondia. Ela estava ali comigo todas as vezes que eu fui na frente do juiz, que foram inúmeras. E eles não podiam me atender, porque eu não tinha comunicação nenhuma. O meu defensor público não podia me ajudar. É porque você não falava? Não falava. Você estava em crise, como que vai funcionar, né? Que eu coisa. via nos olhos da senhora Mônica o desejo dela me ajudar. O desejo. Deus abençoe a Mônica, né? E ela, depois ela me falou que era de Santo André. Olha só. E, na medida que eu fui melhorando, ali naquela cadeia, no Twin Towers, tinha psiquiátrica, psicólogos, enfermeiros. Uma equipe médica, E eu né? comecei a fazer amizade com as pessoas. Olha. Tinha programas, eles deixavam a gente sair da cela de manhã, à tarde, à noite, para os programas. Fiz amizade com um monte de gente. Daí eu comecei a gostar dos programas, eu gostava de lá, porque eu comecei a melhorar, comecei a entender. Eu tenho que ficar melhor para sair daqui. Daí tinha o psicólogo que vinha me visitar toda vez, que era o Dr. Con. Uhum. E ele me diagnosticou com transtorno bipolar. Quando ele me falou, Andréia, você tem um transtorno bipolar, eu falei, Dr. Con, como que eu vou acreditar que eu tenho isso se já foi me dado um monte de diagnóstico? Como que eu vou acreditar? Daí ele falou assim, foi falando todos os sintomas do transtorno bipolar, o porquê que eu tinha transtorno bipolar. Olha. E eu fui aceitando aquilo. Daí ele falou assim, você tem que fazer... Encaixou direitinho daquilo que você estava apresentando. Você tem que fazer tratamento para o resto da sua vida. Senão você vai ter crises de 1 em 1 ano, você não está tendo. Você tem que aceitar. E aquele doutor, ele se preocupava tanto comigo, ele vinha sempre ver se eu estava bem. Ele sempre estava ali me auxiliando. Os enfermeiros também. O pessoal do programa, que fazia os programas para a recuperação lá. E aquilo foi sendo bom. E eu lembro que um dia vinham também pessoas de igreja. E eu lembro que um dia eu estava num programa do Sr. Pete. E eu pedi para ele deixar eu usar o telefone para fazer uma ligação para o banco, porque eu queria saber se eu tinha dinheiro no banco. E ele deixou. E eu estava lá no telefone. Daqui a pouco, e eu estava quase conseguindo falar com alguém no banco. E ele falou assim, André, o programa vai começar. Eu saí de lá xingando. Falei assim, que sacanagem, agora que eu estou conseguindo falar com alguém, o senhor Pete vem chamar. Daí desliguei o telefone e fui para a sala. Quando cheguei lá, aquilo foi de Deus. Quando cheguei lá, tinha a senhora Lili. Eu não conhecia ela, eu lembro do nome. Senhora Lili. Eu acho que ela era pastora. Ela falou algumas coisas de Deus.
e deu um Novo Testamento. Olha só. Ela deu um Novo Testamento. Aquele dia, eu abri aquele Novo Testamento e li João 14. Que bênção, hein? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também no Pai. Na casa, mas Coisa esse ponto, linda, né? na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Olha só. Quando eu li aquilo, eu nunca tinha lido aquele versículo, nunca. E aquilo foi um alívio para minha alma. Olha só. Eu pensei aquele dia, Jesus, obrigada. Eu sei agora, se eu morrer aqui dentro, porque eu não tinha ainda previsão de quando eu ia sair. Sim. Se eu morrer aqui dentro, eu sei que o Senhor faz morada para mim. Olha só que bênção. Eu sei. Porque um dia eu perguntei, a minha cabeça estava confusa ainda, eu perguntei para o Sr. Pitt, que fazia o programa de manhã. Sr. Pitt, como que começou tudo isso aqui? Isso aqui, esse mundo? Eu não tinha conhecimento da Bíblia. Como que começou todo esse mundo aqui? Como? Ele ficou olhando assim para minha cara, eu não sabia nada da vida daquele homem. E eu perguntei para ele assim. E quando eu li aquelas palavras assim, eu tive a garantia que se eu perdesse a minha vida ali, porque teve um dia que eu estava passando tanto mal, porque eu não comia, que eu quase perdi a minha vida ali. Olha só. E eu tive a garantia que o Senhor ia me levar para junto dele, se eu perdesse a minha vida ali. E depois de um tempo, o meu psiquiatra me apresentou um papel com os procedimentos da corte, as leis, tudo em inglês. Olha só. As leis e tudo. Falou assim, você vai ter que aprender tudo isso. Porque o psiquiatra do departamento 95, que eles chamam, vai ter que te aprovar para você aparecer na frente do juiz. Olha só. Eu olhei para ele e falei assim, como que eu vou aprender tudo isso? Eu acho que eu não tenho cabeça para aprender tudo isso. Eu acho que eu não tenho condições de aprender. Ele falou, você tem. Você tem condições. A partir daquele momento, eu comecei a estudar aqueles procedimentos, aquelas leis. Comecei a estudar. Até que um dia, chegou o dia de ver o psiquiatra do departamento 95. E o dia que chegou, a senhora Mônica não apareceu. Meu pai. E eu cadê falei ela? assim, falei para a policial, deixa eu falar com ele, eu sei falar inglês. Eu sei falar inglês, ele vai me entender. Ela me levou para o doutor. O doutor falou assim, não quero falar com você. A sua tradutora não está aqui, não vou falar com você. Eu fui embora triste. Mas a policial era abençoada. Ela falou assim, espera aí, eu vou ligar para a doutora Mônica. Para a dona Mônica. Em 5 minutos, Ela apareceu. a dona Mônica apareceu. Olha só. E naquele momento, eles me liberaram para aparecer na frente do juiz. Para resolver a situação. Para resolver a situação. E resolveu lá? Como é que foi? Resolveu. É Eles mesmo? me deram a liberação para aparecer na frente do juiz. Olha só. Porque a minha cabeça já estava entendendo tudo. Você já estava diagnosticada corretamente, você já estava entendendo que você tinha esse problema também, né? Já Tudo isso estava ajudou, entendendo né, os Ana? procedimentos da corte, as leis. Então, agora eu estava apta para cooperar com o meu defensor público, Sim. para ir na frente do juiz novamente, porque eu já tinha ido centenas de vezes, mas não cooperava, não tinha condições, não falava nada. Certo. Daí passou uns dias ainda, eu apareci na frente do juiz. Eu fiquei muito brava aquele dia, porque eles me deram 4 acusações ou condenações, Aham. e só uma que eu achava que me cabia, que era evasão de divisas, né? Sim. Que eu estava no hotel. Mas as outras 3 você achava que não. Não. É injusto. Injusto. Mas fazer o quê? Eu não tinha o direito de falar nada. Aham. Daí o defensor público falou assim, você vai ter que falar ok, pelo menos por uma, né? Aceitar pelo menos uma para eles deixar as outras. Certo. E você vai sair, eu te dou a garantia dessa. Uhum. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu não vou fazer isso porque eu não fiz essas coisas aí, ele só pode me acusar de uma.
Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, eu quero sair, já estou muito tempo aqui. Daí ele falou assim, é a única forma que você vai sair. Eu falei assim, então, se for para eu sair, tudo bem, então. Daí, eles me liberaram. Olha só. Daí eu pensei assim, eu vou para casa hoje. Mas não foi assim. Eu tive que voltar. Ainda eu já tinha saído do Twin Towers, que era a cadeia hospital. Estava na cadeia regular, Já Linwood. estava já no comum. Eu tive que voltar para Linwood, ficar mais um tempo para depois ser liberada. Olha só. Daí depois, dia 7 de dezembro de 2009, eu estava na fila para receber a medicação. Dia 6, né, que eu saí no dia 7. Aham. Uma doutora me chamou e falou assim, amanhã você vai sair. Que bênção, hein? Aquele dia eu não esqueço. É. Que legal. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu nem acreditei. E como que é os presídios de lá? A gente sempre tem essa curiosidade, a gente compara aqui no Brasil é aquela loucura, Uma bagunça, né? Uma bagunça, né? Lá é organizado, como que é a estrutura lá? O que você pôde perceber, assim, de... Até que é organizado. É. Mas só que só o fato de você estar entre... engraçado que muitos não é cela, é porta. Porta? Então, na porta de ferro, Porta de ferro? no início, quando eu não estava entendendo onde que eu estava, eu pensava assim, eu não tinha consciência que eu estava dentro de uma prisão por um tempo. Porque não tinha grade. Quando você pensa em prisão, você pensa em grade. na Aqui no Brasil cela, é né? cela, né? Grade. Então, demorou um tempo para entender. Então, eu pensava assim, que estranho. E eu lembro que um dia eu tinha ido num programa e a policial falou assim, você quer voltar para o seu quarto? Do wanna go back for your room? Daí eu pensei assim, eu falei para ela, isso não é um quarto. Nem nos melhores sonhos é um quarto. Eu falei assim para ela. Daí ela não respondeu. E então eu demorei um pouco para tomar consciência que era uma prisão, por esse fato de muitos não terem grade, ser uma porta fechada. Não é igual a gente está acostumado aqui, né, no Brasil. No Brasil é tudo aquelas grades, a porta é grade, os portões são grades, e lá era porta, né? Lá é porta mesmo. Muitos são porta. E o tratamento, assim, eu lembro de algumas coisas. Hoje eu uso cabelo curto por opção, mas lá eu tinha cabelo muito comprido. E pelo fato de eu não entender o que está acontecendo, no início que eu cheguei lá, eu descuidei da minha higiene, porque não tinha condições. Eu fiquei um tempo sem tomar banho, sem lavar o cabelo, e o meu cabelo embolou tudo, embolou. Daí, quando eu fui para a cadeia hospital, teve um rapaz que cuidava do projeto, dos programas, ele falou assim, não tem condições, vai ter que cortar seu cabelo. Daí, no dia seguinte, ele trouxe uma maquininha e foi cortar. Daí, tinha um policial muito ruim. E, naquela época, eu não queria cortar meu cabelo, tinha um cabelo enorme, encaracolado, grande. Daí o policial, que sempre era ruim para a gente demais, ele ficou rindo e falou assim, corta mesmo, corta todo o cabelo dela. Eu lembro disso até hoje. Ele dando risada para cortar o meu cabelo. Ai, que raiva. E teve que cortar mais curto do que isso aqui. Eu perdi todo o meu cabelo na prisão. Mesmo? Nossa. Teve que cortar, porque estava muito embolado. Eu perdi todo o meu cabelo. Uhum. Então foram situações, teve uma policial que me levou para a cela, que quase quebrou meu braço. Nossa. E quando ela ia oferecer, trazer a comida, eu lembro dessa policial muito, que ela pegou uma raiva de mim, eu não sei porquê, ela ia trazer a comida, e se eu demorasse para levantar, isso era na cadeia regular, eu demorasse para levantar da cama, nessa época eu não estava comendo bem, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela jogava a comida no chão, ela fez isso muitas vezes. Muitas vezes ela jogou meu prato de comida no chão. Eu lembro dela até hoje disso. Meu Deus. Ela tinha um coração muito ruim. Que coisa, né? Tem pessoas que realmente têm maldade, né? Sente prazer em fazer o outro sofrer. Fazer o outro sofrer, né? Então, acho que pode mudar o país, mas só que as pessoas
que não tem sentimento. Estão em toda parte, né? Estão em todas as partes. Porque a gente tem essa ilusão, né, André? Você que viveu lá nos Estados Unidos, você sabe dizer melhor que a gente aqui. A gente, muitas vezes, tem essa ilusão. Estados Unidos é melhor. Lá a gente usa essa expressão que não se usa, mas, aliás, essa expressão que eu vou falar aqui, irmãos, hoje ela está ultrapassada, né? Estados Unidos é país de primeiro mundo, e tal, não sei o que, tal. Mas, na verdade, os mesmos problemas que nós temos aqui de sociedade, lá eles também enfrentam. Sim. Né? Lá eles também enfrentam. Você teve acesso, você viu isso? Tinha pobre lá? Você viu gente pobre lá? Sim. Não, tá vendo? Às vezes a gente pensa, Joel, lá nos Estados Unidos tem pobre. Tem. Quando eu me mudei para a Califórnia, eu morava ali em Long Beach, que é bem pertinho de Los Angeles. Certo. Eu me assustei com quantos moradores de rua que lá tinha tem morador gente. de rua, tá vendo? Muitos moradores de rua. Tem. Eu fiquei muito assustada, tinha muitos. Então, a gente faz uma visão que às vezes não é a realidade. Não é a realidade das coisas, realidade. Né? É só indo para a gente ver Sim. a realidade, né, André? Às vezes a gente tem que valorizar mais o país que a gente vive. Porque a gente tem muita coisa boa aqui. Tem. Eu que tenho a visão de ter morado lá, hoje eu valorizo muita coisa aqui. É mesmo? Valorizo, o que sim. que você valoriza aqui? Mais ou menos? O próprio sistema de saúde. O próprio sistema Todo de mundo saúde. fala mal, né, do SUS, né? Porque eu passei por isso na pele. Eu precisei do sistema de saúde. Eu precisei. Aqui o sistema pode não ser excelente, o melhor do mundo, mas é muito melhor do que você, por exemplo, passar mal lá, na rua, lá... Como você passou, muitas vezes, foi internada, né? Ser levada para um hospital e depois vir uma conta astronômica em casa. Então, isso são detalhes que a gente tem que pensar. E agradecer a Deus. E agradecer Sim. a Deus. Eu acho que todo mundo na família já teve uma pessoa que teve que ser tratada pelo SUS, que teve que passar um tratamento, que teve que fazer algum tratamento pelo SUS. E realmente o Sistema Único de Saúde é o maior programa de saúde pública do mundo. Do mundo. Sim. Não é só da América, não, do mundo inteiro, né? O Sim. Brasil é referência até nisso, né? E hoje o que eu vejo é... Em 2010 que eu voltei para o Brasil. Certo. E eu vejo como Deus age na vida das pessoas. Muitas coisas eu acredito que eu poderia não ter passado se eu tivesse me apegado mais com Deus. Sim. Depois que eu vim para o Brasil, eu voltei para Cristo, procurei uma igreja e mudei meu relacionamento com Deus. Mas Se aproximou mais de Deus, me né? aproximei mais de Deus. Sim. E como que foi isso? Como que foi esse processo, assim? Por exemplo, você está lá nos Estados Unidos, saiu da prisão, aliviado por tudo isso que você já passou. E como que foi esse seu reencontro com Deus, assim? Como que foi? O engraçado é que, depois que eu saí da prisão, depois de uns 2 meses, mais ou menos, eu voltei para o Brasil. Eu tinha perdido meu passaporte, e foi um maior trabalho. Tive que tirar outro, tudo. E depois que eu voltei para o Brasil, eu me batizei. Sim. Eu não tinha batizado ainda. Antes. E me batizei e voltei para Cristo. Mas vocês sabem que a transformação vai acontecendo aos poucos. Né? Aos poucos. Aos É poucos. um processo, né? É um processo. É um processo. Eu ia na igreja, tudo, mas a maior transformação na minha vida começou a acontecer a partir de 2014. Olha. A partir de 2014. Deus foi fazendo um trabalhar tão grande na minha vida no final de 2014. E eu lembro a data até hoje. Em 2015. Dia 2 de janeiro de 2015. Deus falou comigo. Eu acredito que foi Deus. Começa a ler a Bíblia. E eu comecei a pegar desde Gênesis. Olha. Eu sentia aquele desejo, já lia a Bíblia de vez em quando, mas não entendia nada. Sim. Lia assim esporádico algumas partes. Mas a partir de 2 de janeiro de 2015, Deus colocou o desejo no meu coração de não deixar as pessoas me ensinarem mais, de eu aprender por mim mesmo, porque estava ali para eu entender. E comecei a ler desde Gênesis. E comecei a dobrar meu joelho todos os dias em casa.
a realmente ter um relacionamento com Deus e conhecer todas as promessas que Deus tinha na Bíblia. Porque o tratamento psicológico, psiquiátrico, eu nunca mais deixei. Sim, sempre tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento. E eu comecei a conhecer mais de Deus. Olha só. A partir daquele dia, eu nunca mais deixei de ler a Bíblia. Olha. De ter um relacionamento com Deus todos os dias. A partir daquele momento, Deus realmente começou a me mudar. Por isso que eu não esqueço a data e está acessível a todo mundo conhecer a Deus. Está acessível. Está na sua palavra. E quando você começa a entender como que Deus age na vida da pessoa, a entender na sua palavra escrita que Deus é poderoso para mudar, até com seus problemas que às vezes não tem como reverter, você convive de uma maneira que você dá graças a Deus pelas coisas que você passou, porque Deus é poderoso para te passar por qualquer situação e te livrar de todo o mal. Amém, isso mesmo. A gente vê isso, por exemplo, na vida de José, né? Porque Sim. José também passou mais ou menos assim os baques que ele teve na vida dele, né? E que eu acho interessante, André, que a gente pode aplicar na sua vida também, né? Na vida de qualquer pessoa, é que no final da vida dele, quando os irmãos dele lá tentam, agora José vai se vingar de nós, esperou o pai morrer para se vingar da gente e tal, né? Aí José, ele fala uma frase que é muito bonita, que ele fala: irmãos, não fiquem assim, porque o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Né? E é isso que Deus faz. Você passou por situações terríveis, assim, que assim, qualquer pessoa, né, Joel, no lugar seu, já teria morrido, Sim. né? Já teria sucumbido, já sido entregue, mas hoje você está bem, você está de pé, e eu acho que você tem essa sensação que José teve aquele dia também, né, André? Sim. De você olhar para trás e falar: nossa, tudo mal que aconteceu comigo, Deus transformou em bem, né? E se eu tive que passar pela prisão aqueles 4 meses para entender que Deus tinha que estar em primeiro lugar na minha vida, que eu tinha que voltar para Cristo, está bem. Amém. Tudo bem, porque era isso que eu precisava para a minha vida. E é interessante que, por exemplo, se você fosse ter esse tratamento no hospital público nos Estados Unidos, você ia pagar uma nota. Mas olha só o cuidado de Deus. Deus te colocou num ambiente horrível, mas você não teve que pagar nada depois, né? Porque já é uma outra situação, né? Você vê como que é o cuidado de Deus também, né? No dia que eu saí da cadeia, eu tinha, o dia antes que a doutora falou que eu ia ser liberada, eu tinha falado para ela assim: você pode avisar meu marido, que na época era, para ele estar vindo me buscar, mas quando eu saí, não tinha ninguém para me buscar. E eu não sabia que local que eu estava. Eu pensei assim: nossa, onde que eu vou? Daí eu tentei usar o telefone público, não conseguia. Daí nisso apareceu uma moça lá fora, já estava do lado de fora, mas lá na dependência mesmo da cadeia. E ela estava procurando a Andréia, não era eu. Mas uma outra que estava lá junto comigo lá. E ela estava com o celular e viu que eu estava tentando ligar. E eu falei assim: será que eu posso usar seu telefone? Daí ela falou assim: pode. Daí eu liguei para o meu ex-marido. Será que você pode me buscar? Eu falei assim: nossa, eu nem sabia que você estava saindo, eu estou trabalhando. Daí ela escutou a minha conversa e falou assim: quanto você tem dinheiro? Porque a gente fica com dinheiro reservado lá, que as pessoas colocam, que falam books, que é uma conta, né? Dinheiro no seu books. E eu tinha R$25. Aí ela falou assim: você tem R$20? Para onde você vai? Daí eu falei: para Long Beach. Daí ela falou assim: eu te levo até lá. Ai, que bênção. Deus providenciou ela. Estava um dia frio, chuvoso, e eu estava com camisa, sandália, que era a roupa que eu tinha entrado. E Deus providenciou ela de me levar até a porta de casa. E nisso, eu fui conversando com ela, daí eu falei assim: será que você não sabe de um lugar que faz tratamento aqui? Porque eu não queria deixar meu tratamento. Daí ela me deu um cartão, falou assim: você pode conseguir tratamento nesse lugar, eles não vão te cobrar nada. E era perto de casa. E eu consegui tratamento por esses 2 meses
sem pagar nada. Ai, que bênção. Porque eu não queria, eles tinham me liberado sem nenhum medicamento. Uhum. Sim. E nessa época, depois desse baque que eu tive, Agora eu você queria não, agora eu quero. continuar o tratamento. Olha só, já como é que muda, Eu né? queria. Daí sim eu consegui tratamento por 2 meses. Olha só, O medicamento, tudo. que bênção, hein? Aí você veio aqui no Brasil e está aqui desde 2010. 10. E como que está sendo essa nova vida aqui no Brasil? Aqui? Está sendo ótima. É. Eu demorei ainda para me ajustar, demorei alguns anos para me sentir confortável de novo e seguir minha vida realmente. Uhum. Mas à medida que eu fui conhecendo a Deus, eu dou toda a honra e toda a glória para Deus. Amém. Eu fui Glória a Deus. estabelecendo a minha vida, fui me ajustando e hoje, graças a Deus, eu estou bem e agradeço a Deus por ter me trazido de volta. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bom, né? Ouvir umas coisas dessas, né? Muito bom, muito bom. Muito interessante mesmo a história dela. Isso mesmo. E eu fiquei sabendo, Joel, também, que ela participou de alguns filmes. Ô, louco. É meio que famosa. É Não mesmo? é? Como que figurante. foi? Figurante. Não foi Olha que atriz. legal. Mas foi figurante. Já tá bom, né? Já esse tá filme bom. Aí, né? Como que foi essa experiência, assim? Então, eu sempre fazia uns trabalhinhos como modelo. Ah, é? Isso. Daí lá nos Estados Unidos tem um diretor e ator muito famoso, que ele chama Tyler Perry. E ele é do estado da Geórgia, lá de Atlanta. E na internet, a gente ficou sabendo que ele estava precisando de figurante. Ah. Isso foi em 2007 e 2008. Eu trabalhei em 2 filmes dele. É. E eu fui lá tentar. Levei meu currículo, fui fazer entrevista. Qualquer um pode ser figurante? Agora eu quero saber. Qualquer pessoa. É Você mesmo? leva lá o seu currículo. Se eles Mas o te que se chamarem- coloca no currículo? Assim, Você coloca os trabalhos que você já fez, né? artístico ou não? Artísticos. Teatro da igreja. É. Daí ele estava precisando de figurante. Ele me chamou para entrevista, eu fui lá e eles me chamaram. Eu até estranhei quando eles me chamaram. Você foi, mas se der certo, deu. Se não der deu, certo, E deu certo. Deu certo. Olha, legal. que legal. Daí eu fiz o filme com ele em 2007 e 2008. Ele faz mais ou menos um filme por ano. Ele é muito conhecido lá. Ah, E em 2009, ele me chamou de novo, mas só que eu estava já na Califórnia. Daí eu falei assim, agora não vai dar para eu ir, porque eu já mudei de estado. Então, olha, daí e ele não gostou de compensava você ir. como figurante. É. viu? Gostou. O filme, tem um dos filmes dele que até passa na Rede Globo. É. Qual que é? Não um filme que eu trabalhei. Sim. Eu não sei o nome dele em português, eu não lembro agora. Mas tem um filme dele que passa até A gente vai na... fazer umas pesquisas. A gente faz as né? pesquisas. A gente faz umas pesquisas. Mas ele é bem É conhecido. bem conhecido lá, Legal. né? Bem E conhecido. como que é assim, figurante? Tipo assim, agora a gente vai para a área artística do negócio, né? É assim, você aparece na cena. Você não fala nada, mas você você não fala- aparece na você cena. tem que aparecer na cena, né? Mas o Você interessante... lembra da cena que você apareceu? Ó, teve o filme que é Why Did I Get Married? Porque eu me casei, que é o nome do filme, Uma Pergunta. Aham. Que foi com a Janet Jackson, a irmã do Michael Jackson. Ah. Foi a cena que eu participei, ela estava fazendo um discurso. Foi nessa cena que eu apareci. Daí teve o outro filme que é Family That Pray, que é mais ou menos assim a tradução, família que caça, alguma Sim. coisa assim. Ah. Não tem a tradução em português desse filme. Sim, geralmente a tradução dos filmes é diferente do sentido do original, que realmente né? é. Esse Aham. filme não tem a tradução. Uhum. Daí esse filme foi uma cena de casamento, de uma festa de casamento. Ai, que legal, e você estava lá. No casamento. E é o interessante de participar que você conhece muita gente que trabalha em vários filmes. Tem filmes que eu vejo que eu falo assim, nossa, já trabalhei na mesma cena que Ai, essa legal. moça passa nesse E filme. nesse filme, quem que era o famoso assim, nesse filme aí que você fez? No casamento Da família aí. da família aí. Da família? É. O nome exato agora eu não lembro, mas só que eles aparecem em vários filmes. É. É.
Aparece em vários filmes Que legal, famosos. né? Que legal. É. E ganha bem? Paga bem? Ganha Como que... muito, Não é mas- aquele muito, mas ganha. É muito, mas ganha um pouco. É mesmo? Olha só que legal, É. Zé. Figurante, Legal, hein, Zé? legal. E lá nos Estados Unidos, quais as profissões que você exerceu lá? Você falou que trabalhou num estoque também, né? Eu trabalhei muito na área de loja, né? No estoque, trabalhei na área de vendas, trabalhei também um tempo no escritório de advocacia. Então, trabalhei nessas áreas. Mas o forte mesmo foi na área de vendas, né? O que ajudou também... Comércio, né? Comércio. O que ajudou muito também no inglês, né? Porque você está... Contato, né? Tem muito relacionando contato com as direto. pessoas. Aham. Que legal, hein? E é difícil um brasileiro assim que nem você, que foi pra lá... Com a cara e a coragem. Tentar a sorte, é difícil conseguir emprego? Como Como foi? que é? O que acontece é que muitos vão e ficam ilegal. Daí eles não podem trabalhar legalizado. Lá eu trabalhava legalizado, trabalhava em loja, tudo certinho. Trabalhava legalizado. Registrado, né? Tudo É, certinho. tudo legalizado. Então, o que acontece é que tem muito estrangeiro que vai trabalhar em outro serviço porque não tem a situação legalizada. Eu tinha permissão para trabalhar, tinha um green card, tudo certinho. Que legal. Sim, legal. E nessas situações ilegais, geralmente a pessoa que vai nessa condição, ela pega os piores serviços, né? Que Sim. muitas vezes não tem registro, não tem nada, né? Daí Não é fica, isso? daí fica mais difícil conseguir uma habilitação. Eu era habilitada lá também, porque tinha todo o documento, podia dirigir, tudo certinho. É, né? Então, quem tem, às vezes, dirige, mas de forma... que não é Legal. Se o guarda legal. parar, pronto. Chega, mais extraditado, manda embora para o país de origem, né? É. É complicado, né? E assim, quando você foi até lá, assim, você se deparou com muitas realidades. Qual que foi como que é o tratamento, assim, do americano com os estrangeiros, assim? Como que eles te tratavam, assim? Tinha alguém que você já sofreu discriminação já? Como que é esse relacionamento? Muito pouca. Muito pouco? Muito pouca. Uma diferença grande que eu notei é quando eu estava na Geórgia, as pessoas cumprimentavam, mas nem tanto. Mas quando eu mudei para Califórnia, toda vez que você andava na rua, as pessoas te cumprimentavam. Olha só. Legal. Eu achei assim muito legal. Pessoal Você- mais amigável, Good né? morning. sempre te cumprimentava. Eu achei uma atitude muito legal. Eu lembro até quando o meu cabelo estava curto, as pessoas paravam na rua para falar assim: nossa, que corte legal de cabelo. Olha só. Eles paravam. Virou na rua tendência pra de falar. moda lá também. Que legal. Então eu achei dos californianos, eu achei uma atitude muito legal. Eles são mais Eles sempre- receptivos. Muito mais receptivos. Isso aí acontece em todo qualquer Sim, lugar, é né? igual. Aqui, eu acho que aqui em São Paulo, assim, a região é um pouco mais reservada. Agora, se você vai lá pra Bahia, lá, esses lugares, o pessoal é bem acalorado Minas Gerais. também, né? Ah, é. O pessoal é bem amigável também, bem receptivo. Já É, coloca isso você é pra geral, Muda, né? De estado para estado, né? Estado, com as né? pessoas. Você já visitou outros lugares dos Estados Unidos ou você Já. só ficou em Geórgia e no... E eu conheço mais estados lá do que aqui. É mesmo? É mesmo? É, Que legal. eu Já conheço- foi para Nova York? Já. É mesmo? Olha, É Eu bonito morei lá mesmo? ali, Central Park. Central Park eu nunca fui. Mas Você conheceu o Central É. Park? Estátua da Liberdade, Sim, Que já legal. foi? Rockefeller Center, Ai, que Olha. Park legal. Station. Olha Aí. só que legal. New Jersey, eu estudei ali em New Jersey. Ah, é? Então é a 10 minutos de Nova York, sempre estava ali em Nova York. Ai, que legal. Conheço Chicago, conheço North Carolina, Tennessee, Las Vegas. Olha, Las Las Vegas. Vegas. Las Vegas. Já foi em Las Vegas, já? Já É. fui em Las Vegas. Cassino foi ou chegou aí, não? Eu não sou muito de jogar, Não, nem né? era naquela época, agora muito menos. Muito menos, Naquela né? época também não era. É. Mas tive a oportunidade de conhecer Las E Vegas. Disney? Já foi na Disney? Não. Você não foi na Não Disney? fui na Não passou em Orlando. Não conheço a Flórida. É. E não morava tão longe, né? Porque da Geórgia até a Flórida dá mais ou menos. Dizem que é umas 8 horas de Olha viagem só. de carro. Mais ou menos isso que falavam. Que legal, né? É. E esses filmes foi rodado lá na Geórgia. Na Geórgia mesmo. E Hollywood, você já foi ou não?
Hollywood já, porque ali... É perto da Califórnia, ali, não é? É perto ali de... É no estado da Califórnia, né? Sim. Já passei muito perto do letreiro, era muito perto ali. Sim. Que legal. Então, Long Beach, onde eu morei, dava uns 10 minutos de Los Angeles. Que legal. Los Angeles. Muito perto. Então, conheço mais estados lá do que aqui. Aqui, né? Que bom. Foi uma rica experiência para você, então, né, André? Sim. Quando você olha para tudo isso que você passou, né? A gente está falando de coisas boas, você também já relatou as lutas e as angústias que você passou. Qual é a definição que você dá disso tudo? Assim, quando você olha para a sua história, como que você resume essa história sua, assim? Eu resumo que até na minha infância, até nas dificuldades, Deus sempre esteve comigo. Amém. Glória a Deus. Eu resumo isso. Eu sei que muitas vezes eu fui rebelde, muitas vezes eu tomei decisões muito erradas, que não precisava, mas por imaturidade e por falta de conhecimento de Deus. E Deus sempre nos dá uma nova chance. Se eu estou aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Amém. Deus é tudo na minha vida. Glória a Deus. Pela honra e glória do Senhor, que a minha vida existe. Amém. Ele é em primeiro lugar na minha vida e demorou muitos anos para eu entender isso. Esse é meu maior foco hoje. Glória a Deus. É Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Muito obrigado por você ter disponibilizado desse tempo para testemunhar, né? Contar um pouco da sua história. Eu sei que muitos detalhes, irmãos, ela não contou, né? Porque como uma pessoa que escreve um livro, ela não pode contar tudo. Senão, as pessoas, não vou ler o livro, vou assistir o testemunho dela. Mas está aqui, irmãos, já está quase terminando o livro, André? Terminando, acho que mais uns 30, 40 dias. 30, 40 dias, né? 30, 40 dias, ela está terminando o livro. O nome do livro que ela está escrevendo é Em Busca de Liberdade. O nome do livro. Legal. Tem um protótipo do livro dela, né? Não sabemos que isso vai ser a capa ainda, mas vai ser. Eu acho que vai ser a capa, porque a capa está muito bonita. Está bonito. Tem até a estátua da liberdade aqui, né? Representando a liberdade. Isso, né? Então, é uma boa leitura até. Uma boa leitura que eu convido você. Quando ela lançar o livro, com certeza ela vai voltar aqui, né? Para estar apresentando o livro, Sim. né? Recontando, né? A história de novo, né? E com certeza aquele que lê esse livro, aquele que vê esse programa, o nosso programa, André, também é publicado no nosso canal do YouTube. Ah, legal. Porque tem irmãos que não têm acesso ao Face, Sim. né? Então a gente publica lá no YouTube para os irmãos assistirem, né? Então eu tenho certeza, André, que aonde essas suas palavras chegar, Deus vai vir com a sua esperança, com uma ação e com uma libertação. Porque quantas pessoas estão passando pelo mesmo problema que você está passando, né? Amém. Então eu agradeço a Deus pela sua vida. Sabe que você é um canal de Deus para essas pessoas, né? Eu aprendi uma coisa, que quando nós sofremos e nós aprendemos com esse sofrimento e adquirimos a maturidade como você adquiriu, Deus transforma tudo isso em um ministério. E esse é o seu ministério. Amém. Né? De contar essa sua história para as pessoas que vão precisar ouvir isso. E com certeza, você já tem, eu sei que você já tem, mas você vai ter muito testemunho. Eu ouvi sua história e eu mudei minha vida porque você contou isso e eu dei um up na minha vida porque você contou. Então, nunca deixe de contar. Você já está fazendo isso, escrevendo, né? Amém. E nunca deixe de testemunhar aquilo que Deus fez para a sua vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém? Que Deus Vamos abençoe. orar? Vamos. Você pode orar por os nossos ouvintes, por todas essas pessoas que estão nos assistindo? Por favor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Pai, essa história que foi contada hoje não é pela honra dos homens, mas pela tua glória, Pai. Alcance as pessoas que têm que ser alcançado, Pai. Em nome de Jesus. Traga a libertação.
Como diz em tua palavra, os nossos pecados podem se transformar branco como a neve, como diz em Isaías 1,18. Amém. Pai, purifica, liberta os Senhor. oprimidos. Pai, dê liberdade para os cativos. Pai, abençoa cada um de nós, que seja pela tua glória. Em nome de Jesus, esteja conosco e nos despeça em paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Andréia. Deus abençoe a sua vida, amém? Agora nós vamos falar dos nossos amigos, né? Patrocinadores que estão nos ajudando aí. Com muito amor e carinho, né? Esse programa só existe porque os nossos parceiros estão aí orando e nos patrocinando, né? Com o nosso programa. O nosso primeiro patrocinador, ele tem o Ministério do Socorro. Ministério do Socorro, André. Clama a mim que te socorrerei e te levarei a um lugar seguro. O caminhão dele chega, o carro está parado, o caminhão dele chega, está escrito assim, só Jesus salva. Só Jesus salva. Então já fica... Fica impactado já. Isso, irmão Carlinhos do Alto Socorro. Carlos, Deus abençoe o nosso irmão Carlinhos aí. Uma bênção para nós. 24 horas aí. 24 horas, irmãos. Pode ser à noite, 2 horas da manhã. Carro é um problema sério, né? Carro, de vez em quando, ele tem vontade própria, dá né? umas empacadas, é igual mula. Às vezes, né? Eu quero sair daqui, né? Meu vizinho, esses dias, estava com o carro empacado lá. Aí, o que aconteceu, Zé? Ele foi levar no mecânico, funcionou. Aí eu falei pra ele, esse carro tem vontade própria agora, irmão. Tem. Agora você tem que Pior que é assim mesmo. com ele. Então anota aí o telefone no nosso irmão Alto Socorro Carlos. O telefone é esse, é 99713-3658. 99713-3658. O nosso segundo patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Pregação. Ministério da Pregação, mas não da palavra. Apesar que ele prega muito bem também. Prega, professor. Professor da Escola Bíblica Dominical. Anota aí o telefone, é 988-04-2639. 988-04-2639. Pastor Daniel. Pastor Daniel. Nossa terceira patrocinadora também tem um ministério. É o Ministério da Saúde? Isso, saúde começa pela boca. Saúde começa pela Pela boca. boca, né? Clínica Odontológica Sorriso 10. Doutora Greuza Martins está nos ouvindo aí, né? Todo sábado, no consultório dela, ela liga lá o celular dela e... Deixa tocando o nosso programa lá. Isso, glória a Deus pela vida da doutora Greuza, né? E ali, irmãos, 30 anos no mercado, vai para 31 anos já. Tratamento de primeira linha, você não vai se arrepender, tá? Então anota aí o telefone, é 982-33-6609. 982-33-6609. O nosso quarto patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Restauração? Da Restauração, ESG, já é oficina de restauração, né? Deus abençoe o nosso amigo, irmão Cleiton. Deus abençoe, meu amigo. Você que está precisando, né? Reformar o seu carro. Porque tem diferença, né, Saulinho? Tem diferença. Qual Sabia, que é a diferença? Andréia, que tem diferença entre carro velho e carro antigo? Tem bastante diferença, né? Tem diferença. O carro velho é aquele carro que você tem vontade de tacar fogo nele, empurrar pro rio, né? Não anda mais, né? Vive empacando. Mas não, tem gente que não tem essa vontade, tem gente que ama o carro, né? Tem gente que gosta do carro. Tem gente que gosta do carro, né? Eu, lá no meu bairro, lá onde eu moro, tem muita gente lá que o carro não anda. Faz 10 anos que não anda o carro, mas tá lá. Mas tá lá guardado. Tá lá guardado. O dono ainda tem esperança, Joel, De que um dia... de colocar o carro para andar, né? Então tá aí, então. O nosso irmão Cleiton faz esse trabalho, ele tá fazendo um Opala lá. Sim. Né? Que Opala, né? Opala bonito, tá deixando na lata ainda pra pintar. Tá deixando 0 bala, novinho e fora. Então tá aí o telefone do nosso irmão Cleiton, ESG, Oficina de Restauração. Tá aí o telefone, é 987-08-0061. 987-08-0061. O nosso último patrocinador também tem um ministério. É o da segurança? Da segurança. Multiplus Seguradora Automotiva. Tanto carro, moto, caminhão, ônibus, todos os veículos.
Eu vou perguntar pro irmão Oscar se ele faz de avião também. De avião? Eu Tá não certo. sei se ele faz de avião, mas tudo ele faz, né? Cobertura em todo o território nacional. Olha aí, pode viajar o Brasil inteiro. Isso, ótimos preços competitivos. Se você está querendo fazer um seguro no seu carro, porque nada mais tranquilo, né, Joel, de você ter o seu carro em segurança, né? Sim, com segurança verdade, e também com um preço acessível, Com né? preço acessível, né? Então tá aí então a Multiplus Seguradora. Anota aí o telefone do pastor Oscar. É 996547756. 996547756. Deus abençoe os nossos patrocinadores, né? E curta também o nosso canal no YouTube, né? Ministério Palavra da Cruz Oficial. Lá está todos os nossos programas, né? E eu espero que você... esse programa vai estar disponível a partir de terça-feira, né? Esse programa. Compartilhe, irmãos. Compartilhe. Vamos levar a salvação. Vamos levar... Não é porque eu não, irmãos. Aqui eu acredito que o trabalhar de Deus aqui é muito forte. Deus usa todas as pessoas que vêm aqui, né? Nos ensina, né? Tem palavra, tem testemunhos. Então, curta o nosso canal. Seja abençoada por isso, amém? Curta, se inscreva e compartilhe, né? Compartilhe, isso mesmo, Joel. Muito obrigado, Joel. Deus Por nada, abençoe Saulinho. você. Eu que agradeço a Obrigado, oportunidade. Andréia. Deus abençoe sua vida. Amém? Quando lançar o livro, avisa a gente agenda e você vem aqui divulgar o seu livro aqui, amém? Faço toda a questão do mundo, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe você, toda a sua família. Um ótimo sábado e até sábado que vem por mais um programa Aos Pés da Cruz. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens